Olha, vamos te ensinar a fazer hoje. Dá uma olhadinha aqui. O jantar completo na panela de pressão. A carne ao molho madeira na panela de pressão. Se a gente falasse naquela receita tradicional, né, Pamela? Ficava muito tempo e tão complicado para fazer o molho madeira. Na panela de pressão é muito simples, né? Vai ser super prático, qualquer pessoa vai conseguir fazer e vai ficar bom tanto quanto esses tradicionais aí que são feitos com vinho madeira mesmo. Não precisa de nada disso. Nada disso. Agora, a sobremesa também garantido. E você me disse no comecinho do programa que esse creme você faz com suco de uva. Suco de uva. Olha aqui que lindo. Delícia. Ele é até um pouquinho frisante, olha que lindo. Esse é aquele oriental que tem pedacinho de uva. Da latinha. Mesmo. Isso é bom, hein? Bom. Ele é assim, um preço razoável, até perto de sucos tradicionais. Não é mas caro, o não. sabor é muito bom. Que é isso, E o que é legal é que a gente aprende a fazer de uma forma diferente, né? É verdade. E você já tem o creme já saboroso, né, Kátia? Então, se você quiser usar para outras coisas, comer ele sozinho, pode. Agora, olha, lembrando, gente, quando a gente fala em receita de panela de pressão, não é qualquer receita que você normalmente está acostumado a fazer de um jeito, que você simplesmente coloca tudo lá dentro e acabou. Não. Existe toda uma proporção que deve ser estudada para a gente conseguir ter esses resultados que a gente mostra aqui. É bom lembrar porque você disse que às vezes leva muito tempo você chegar a essa receita que você mostra, né? Então, e é válido tudo que a gente passa direitinho aqui para ninguém ter problema em casa. Então, assim, seguiu tudo bonitinho, a receita dá certo, não tem problema com a panela de pressão, só tomar os devidos cuidados com a panela, sobre a parte de manutenção dela, desentupir pininho, essas coisas, para não ter problema também, né, Kátia? Sim. Senão, às vezes, a gente acontece alguma coisa de errado, explode, queima, faz alguma coisa e acha que foi a receita em si, e não é os cuidados que tem que tomar com a panela também. Principalmente para higienizar direitinho as válvulas, né? Isso mesmo, a válvula é uma das partes onde a gente tem que tomar cuidado e a parte do pino também. Se não estiver muito bem encaixadinho, não pega pressão, ou quando pega, pode ser que não libere o excesso de pressão e aí sim pode causar um acidente. Isso mesmo. Tem gente que tem medo de panela de pressão, mas a gente viu até há poucos anos que lançaram panela de pressão elétrica, quando você pode ter a vida mais facilitada, É verdade, né? também. E o legal, Kátia, que você falou que as pessoas têm medo. Muitas pessoas têm medo. Mas depois que a gente começou com essa pauta diferente, muitas pessoas falam lá no Face, ligam pra mim e falam: ai, Pamela, eu perdi o medo. Olha, comprei uma panela de pressão. Tô usando aquela que tava em casa. É bacana também, né? A gente vê isso. E panela de pressão comum, olha. Sempre a Pamela faz questão de trazer aquelas mais básicas para você ver que não precisa ser uma panela com X números de válvulas, nada disso, né? Até no outro, eu usei algumas já bem caras mesmo, panelas de pressão no valor de R$2.000. E às vezes ela não é tão assim, não. Não é nem tão boa, né? Nem vale a pena, essa mais baratinha é melhor. Bom, vamos para a receita, né? Vamos fazer primeiro o filé ao molho madeira. A gente vai usar 1 kg de escalopes de contrafilé ou filé mignon. Apesar que contrafilé, já que a gente vai cozinhar bem, vai bem, então, né? Isso. Aí, assim, tem pessoas que adoram filé mignon, querem fazer, quer manter o filé ao molho madeira tradicional, ser, né? Sem problema, pode usar o filé mignon. Mas aqui eu vou usar o contrafilé que vai ficar tão bom quanto. Muito bom. Vamos anotar os outros ingredientes, ó. 4 dentes de alho amassados. Isso. Sal. Pimenta, um tablete de caldo de carne. Agora vem o pulo do gato. Um pacote de molho madeira pronto. Você tem molho pronto, muito melhor, menina. Você viu que faz? Kátia, e isso hoje, assim, eu consultei, você encontra em qualquer mercado, assim, tudo quanto é lugar hoje qualidade você já... boa. E ele não é ruim, não, é bom. Depois, 2 colheres de sopa de azeite. 2 cebolas grandes em cubos, 2 tomates sem sementes, também em cubos, 1 pimentão vermelho em cubos e 100 gramas de champignons. Só isso. E aí, como você faz? Aqui, Kátia, eu venho só dar uma temperada. Eu só dei uma amassadinha no alho para dar uma passada aqui, que ele já vai liberando o sabor. E depois eu posso tirar esse alho, para quem não gostar do alho picadinho e tudo mais. Porque eu gosto que ele pegue um pouco mais de sabor. Então, põe um pouquinho de sal. Mas ele picado pequenininho já dá um sabor diferente, mais forte, né? Isso, mais forte. Esse vai ficar mais delicado. É para não interferir já no sabor do nosso molho. E um pouquinho de pimenta. Por hora, só isso. Só. Você tempera com antecedência? Não, você pode ser assim, um pouquinho antes, 30 minutos. A gente vai usar aquela lá, pretinha, isso. Tá. Agora aí, a gente já vem
Ah, tá quente. Tá quente. Quentinha. Desculpa, eu não falei pra você. Não coloquei a mão. Eu bati então, tá bom. Pelo amor de Deus, vamos queimar a apresentadora. Não, fica fria que eu já me queimo sozinha. Ai, eu também me queimo bem. Aqui o azeite. O azeite. Você quer colocar lá pra eles colocar? Deixa eu passar os ingredientes para quem tá chegando agora. A gente tá fazendo o filé ao molho madeira. O que a gente vai usar? 1 quilo de escalopes de contrafilé ou de filé mignon, 4 dentes de alho amassados, sal, pimenta, um tablete de caldo de carne, um pacote de molho madeira pronto, 2 colheres de sopa de azeite, 2 cebolas grandes em cubos, 2 tomates sem sementes também em cubos, um pimentão vermelho em cubos e 100 gramas de champignon. Isso. Super simples. Aqui colocamos o azeite para aquecer e agora eu venho colocar o escalopes. Então, assim, as pessoas em casa falam, Pamela, pelo amor de Deus, o que é escalopinho? Você pede pro seu açougueiro cortar o bifinho em pedaços menores, assim, fazer tipo os mini bifinhos, né? Quem vai usar o filé mignon já é a largura do filé mignon mesmo, né? Isso mesmo. E aqui você tirou totalmente a gordura, Tirei a gordura toda, né? Pra ele ficar bem... Isso. Então, toda a carne temperada. Vamos no pra panela. azeite aqui. Isso, você pode colocar ali pra mim. Ó. Aqui, Kátia, você pode deixar dar uma douradinha se você quiser, mas você viu que aqui a gente usa alguns truques. Então, assim, pra deixar naquela cor bonitinha, você me passa pra mim o caldo de carne. Ah, ele já entra agora? Já entra. Então, e o legal é assim, que eu vou fazer aqui tudo de uma vez. Em casa, as pessoas vão falar um molho madeira. Primeiro você faz a carne, com o fundo você vai transformar no molho. O molho madeira tá pronto? Não, aqui a gente vem... Só que o que acontece quando a gente tampa a panela de pressão, ela solta a água. Então ela deixaria o meu molho aguado. Você viu que lá não, ele tá grossinho, ele fica um molho bem cremoso. Por quê? Porque adicionando a cebola e o tomate à parte, eles vão auxiliar para dar uma engrossada no nosso molho aqui. Ah, que interessante. Né? Você não deixa fritar a carne? Então, no caso precisa? aqui, se você em casa quer deixar dourar um pouquinho, porque gosta que ela solte mais sabor, sem problema. Mas não precisa. Mas aqui os nossos ingredientes mesmo vão dar aquela cor bonita, dourada ali. Porque legal. eu não fritei aquela carne. Não? Não. Ficou tão douradinha, Ontem né? fiz rapidinho e ela fica bonita por causa do molho já, né? Da cor do molho em si. Kátia, agora eu venho, ó, com O molho madeira pronto, de caixinha ou de pacotinho. Isso. Enfim. E agora eu venho seguindo com os demais ingredientes, ó. Cebola. Cebola. Nem precisa fritar nada. Nada. Tomate. Aí as pessoas falam, agora? Pamela, eu não sei como que você faz isso aí na panela de pressão. E não é que o negócio fica bom? Fica mesmo, gente. Eu te confesso que eu tinha um certo preconceito com essas coisas de pôr em tudo e tá pronto. Eu achava, né, antigamente, que tinha que dourar. Isso. Ia ficar sem gosto, mas não. E olha aqui, Kátia, você viu que agora eu não coloco mais água, não. Tá, você fecha desse jeito. Eu vou a panela. tampar aqui. Aí eu tenho o champignon. Aí você põe agora? Eu ponho ele agora, porque sabe quanto tempo a gente vai deixar aqui? Não. 10 minutos. Só 10 minutos? 10 minutos. E aí eu vou colocar ele inteiro. Mas se a pessoa quiser em casa, pode colocar fatiadinho, sem problema nenhum. Aqui você vai fechar a panela de pressão. Vou tampar agora. E 10 minutinhos E tá após pronto? pegar a pressão, 10 minutos tá pronto o nosso Puxa. prato aqui. Ó, Fácil, hein? não é facinho? Gente, só lembrando que foi feito então. A gente colocou um pouquinho do óleo. Aí azeite. coloca o azeite, né? Isso. Coloca o escalopinho, ou de filé mignon ou contrafilé. Não precisa dourar. A gente já está usando aqui o molho madeira pronto. Então você vai colocar o molho madeira pronto, o tablete de caldo de carne. Bom, a carne já foi temperada com alho, sal e pimenta, né? É, pouco sal. 2 cebolas grandes em cubos já entram também. O tomate sem semente, o pimentão e o champignon. Não coloca água. Fecha a panela de pressão e no que fechou a panela de pressão, começou a fazer o chiadinho da pressão, 10 minutos está pronto. Isso mesmo, você vê que Mas simples. do contrafilé para o filé mignon não dá diferença de cozimento, de Então, tempo? quando a carne começa ao preparo, ela dá uma enxugada, no caso. Ela vai perdendo o líquido, perdendo a parte da hidratação da carne. Sei. Então ela enrijece um pouquinho.
Se eu quiser deixar o filé mignon 5 minutinhos, Já tá vai bom. ficar bom. Só que para quem gosta do filé, no caso assim, que é ele um pouco mais desfazendo e tudo mais, pode deixar os 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, sem problema nenhum. Aqui a gente está usando, gente, o contrafilé sem gordura. Porque normalmente a gente usa o contrafilé com gordura para dar mais Sabor maciez e e tudo sabor. mais. Aqui não Isso, precisa. não precisa. Tá. Porque ele vai cozinhar na panela de pressão, porque costuma a gente fazer na frigideira, fritar a carne e tal. Aqui não, como a gente vai tampar, Tudo já de uma vai... vez. Isso. Quais outras carnes que a gente poderia usar Kátia, também? me perguntaram ali nos corredores se podia usar colchão mole. Falei, sem Pode. problema nenhum. Pode usar patinho? Pode. Lembrando que o patinho, ele é uma carne bacana, é de primeira e tudo mais, mas ele tem aquele nervinho no meio. Então pede pro açougueiro já tirar. Pra né? ficar Porque mais senão aquela patinha fica dura, isso. Tá. Pode usar baby beef, né? A carne que eu tiver Olha, em casa, várias que eu carnes, costumar. é Olha que super bom. prático, dá pra fazer hoje. Tem Que no bom. freezer já pode tirar agora. Aproveitar. Volto já. Tá bom. Olha, deixa eu aproveitar e falar o seguinte para vocês. Só a gente aprende a fazer as coisas desse jeito na panela de pressão se você ficar ligada aqui no Mulheres com a Pamela. E sabe por quê? Porque quando a gente fala em panela de pressão, a gente fala, antes de mais nada, de oportunidade para que todo mundo faça receitas bem variadas. E o melhor de tudo, consegue fazer com resultado maravilhoso. Agora, olha só o que a gente vai te ensinar a fazer agora. Uma torta de uvas divina. E bem facinho de fazer, né? Assim, Kátia. Vamos anotar os ingredientes, ó. Primeiro, para massa. Na massa dessa torta de uvas, a gente vai usar 3 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Opa, tá funcionando. É só o teste. 2 colheres de sopa de fécula de batata. 1 colher de sopa de vinho branco. Os outros ingredientes são para o creme que a gente já passa já para você. Isso. O que você adiantou já aqui? Kátia, aqui eu já adiantei, eu bati os ovos com açúcar por mais ou menos de 10 a 15 minutos até ele montar. Ele tem que ficar bem fofinho, Isso, gente. Bem, ó. igual tá aqui agora. Bem alto. Olha lá, tá vendo? Desse Deixa jeito. ele bem espesso pra Tá. gente poder misturar agora os demais ingredientes. Não usa mais batedeira? Agora não. Ah, não? Não. Que rápido. Então só Você viu? ovos inteiros com açúcar. Isso. Bateu de 10 a 15 minutos. Só aí. A gente vai fazer aqui um pandelozinho. Aí, Kátia, eu tenho a farinha, a fécula e o vinho branco. Que o vinho branco ele vai entrar aqui como se fosse uma essência, vai me dar um aroma, vai me dar um saborzinho, um leve sabor. Qual a diferença de se usar a fécula de batata para se usar um amido de milho, por exemplo? A fécula ela vai deixar o bolo mais levinho, mais airadinho, fofinho. O amido ele vai te dar mais firmeza. Ele vai ficar mais sequinho, Isso, né? não sequinho, ele te dá como se fosse se você estivesse cortando alguma coisa que fosse mais borrachudo, no caso. Vamos supor, você precisava de um bolo que precisa se manter mais compacto, inteiro. Aí o usa o amido amido. te dá mais firmeza. A fécula te deixa o bolo aerado, né? Uma esponjinha, Tá, bem mais fica leve. levezinho. Isso. Então aqui eu venho agora com a farinha, Peneirada. isso, e a fécula, ó. As duas juntos. Então aqui eu não quero um pandeló 100% tão levinho, então fiz a mistura. Tá. Da farinha com a fécula. E por que o vinho? O vinho, ele entra para dar um aroma, né? Só um saborzinho Só e um um saborzinho, isso. Ai, Pamela, eu não quero usar. Não tem problema, pode ser opcional. Agora, vamos supor, eu quero usar uma essência, no caso. Também pode? Pode, sem problema. Agora eu coloquei o vinho. Apesar que a gente vai assar esse bolo, claro. Então, Isso, o álcool do todo vinho vai álcool evaporar. evapora. Às vezes as pessoas têm dúvida, principalmente para quem tem problemas com alcoolismo, aí as pessoas não podem colocar porque só de sentir o aroma já tem um problema, só de Aí sentir o substitui, sabor. né? Isso, substitui. Ó, Kátia, fizemos a nossa massa. Agora aqui, ó, eu tenho um aro, porque às vezes as pessoas têm dúvida de, eu não tenho a forma certa para usar. Você pode usar uma forma aqui de 20 de diâmetro, 22 de diâmetro. do tamanho que eu tiver. Isso. Se eu não tiver, no caso, uma forma, às vezes a gente quer fazer um aro, assar uma sobremesa no aro, tem agora a época de Natal, um aro de árvore e tudo, e não sabe montar o bolo lá. Então eu pego o papel alumínio, Tá. o aro que eu tiver, venho aqui, ó, enrugo e vou não vaza fazer... a massa? Não. Não? Vou fazer aquele aro virar uma forma, ó. Certo? Ó. E aí eu asso dentro de qualquer forma. Isso, aí eu pego uma forma de pizza, alguma Qualquer coisa, uma. coloco aqui dentro
e despejo. Essa massa, Kátia, ela rende mais ou menos 2 disquinhos, Tá. né? Agora, Pamela, eu não quero assar porque eu tenho um aro só, tenho uma forma assar. Asso o bolo inteiro e depois corto. Aqui a gente vai assar no forno, 180 graus? 180 graus. Tá. Mais ou menos 10, 15 minutinhos. Já é o suficiente para estar no pontinho. Suficiente, ó lá. Só levar pra assar, tá pronto. Acabou de assar, espera esfriar e tira daí. Isso. Pro recheio, ó, que é um creme que deve ser maravilhoso. A gente vai usar uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, porque aí o creme de leite já é sensor na caixinha. Isso. 100 ml de suco de uva verde. Gente, esses pedacinhos que vocês veem aqui dentro, é porque esse é um suco, ó, ele é um suco oriental. Então, esses pedacinhos são uva. Olha que lindo no vídeo. Isso é uma delícia. É lindo no vídeo, mas é mais gostoso tomando. É verdade. É facinho de achar, gente. Supermercado comum hoje em dia tem, né? Hoje tem mesmo. Até sacolão. Esse eu achei num sacolão, lá perto da minha casa. Mas se a gente não achar esse, faz com suco de uva branca. E aí, Kátia, o que a pessoa pode fazer? Ah, não achei o líquido em si? Vai colocar 100 ml de água e um sachê daquele suco de pozinho de uva sabor branca? de uva verde. Mas e aqueles integrais de uva branca de garrafa? Ah, pode usar, né? pode usar. Mas às vezes, igual ontem mesmo, aquele aonde eu fui, eu não achei. Não achou, não? Não. Me liga, na minha casa tem um monte, sim. Ai, que beleza. Se eu Me souber. fala que eu te trago. Ó, Então tá bom. Depois, uma colher de sopa de margarina. Eu sou viciada em suco de uva, eu adoro também. 250 gramas de chocolate branco picado, o nosso já está derretido. Isso, para facilitar. E aqui, chantilly e uvas para a gente decorar. Isso. Só isso. Ah, e as uvas também que a gente vai montar, que estão aqui atrás, sem sementes. Vamos lá? Kátia, vamos. Pega a panela, por favor. Você vai fazer na panela de pressão? Opa! Mas doce na panela de pressão não gruda? Não, então, as pessoas têm esse medo de grudar, queimar e tudo mais. Somente um doce branco. Com leite condensado. O que acontece, depois a gente vai mostrar o nosso pronto aqui, às vezes ele dá uma pegadinha que ele fica levemente douradinho. O segredo é, vamos colocar tudo agora. Começou a chiar 2 minutos, cravado no relógio. Mas foguinho baixo? Bem baixinho mesmo. E em seguida, Kátia, dos 2 minutos, abre a panela e despeja o conteúdo o doce no refratário. Não vou raspar com a colher. Não raspe. Aí aquele fundinho tudo bem, a gente pode comer, né? Mas em seguida não raspa, porque aí sim vai sair os pedacinhos, isso, né? Ó lá, então vamos. Leite condensado. Creme de leite. Isso aqui é um creme divino para qualquer torta. Isso, você pode fazer uma torta de massa podre, você pode fazer até montar em taças, agora para o Natal, para o Ano Novo, vamos supor, quer montar numa taça bacana para fazer um doce? É bom, né? Isso, o suco de uva branca e a margarina. O chocolate não. Chocolate não. Tá, agora a gente mistura. Tá. Aqui. Vou fechar na pressão. Isso, mistura bem porque senão aí depois lá dentro eles acabam dando problema. Então mistura bem antes. Misturou, vamos tampar a panela. Pegou pressão, 2 minutos no fogo baixo, no mínimo. Olha a textura desse creme, gente. Olha lá. Parece daqueles que a gente ficou horas mexendo no fogo. Olha. Não é assim, rapidinho. A praticidade, Kátia, de fazer é que assim, você colocou na panela, você piscou, já tá pronto. Pois é, 2 minutos é muito rápido. Às vezes você vai fazer um brigadeiro, algum creme desse tipo, você fica no mínimo 15 minutos mexendo. No mínimo, é verdade. Olha lá, então aqui, ó, tá pronto o nosso creme, entre aspas, e agora a gente coloca aquele chocolate branco derretido. O chocolate derretido aqui vai deixar isso aqui mais gostoso ainda. E ele vai dar uma textura, que você vai ver que agora eu tenho pronto aí no saquinho. Tá. Boa pra gente trabalhar no bico. Olha lá. Sem o chocolate a gente não teria essa textura mais firme, né? Isso, porque se eu deixar muito tempo na panela de pressão, aí pode queimar. Então tá pronto, certo? Agora é só esfriar pra usar. Oba, vamos montar. Então. Aqui eu tenho o pratinho, ó, os esquinhos de pandeló. Certo? Se eu quiser montar no ar, eu posso, senão não tem problema. Olha como fica a textura do creme, Kátia. Olha que delícia. Um jeito bom, né, de trabalhar. Mais fácil, gente, colocar assim na manga e com bico pitanga. Você consegue colocar mais quantidade sem ficar escorrendo também, né? Aqui as uvas. Você só tirou a semente. Só a semente. Usei a Itália.
Lembra que nós falamos ontem? Você falou, Pamela, vai usar aquela uva sem semente? Falei, não, vou usar a Itália porque ela é mais azedinha, né? Isso, mas quem quiser usar ela, sem problema nenhum. Posso substituir a uva por qualquer fruta, né? Pode fazer com morango, tá gostoso. Ou fazer agora um casamento aí de morango, abacaxi, pêssego. Fica bom. Com manga, eu adoro manga. Aqui eu vou fazer 2 camadas, no caso, mas você pode fazer 3 discos, ó. Vou colocar um pouco mais de recheio, porque você vai provar esse. Oba! Pra ficar bem recheadão. E faz tão rápido, né? É, rapidinho. Aí em casa você decora, no caso, mais bonitinho, mas tem assim mais eu achei que ficou legal. Olha lá. E é legal a gente deixar, eu acho, né? Abertinho assim na lateral pra gente ver do que então, né? você vê a torta em si, né? Você vê que lá na mesa eu fechei uma deixei aberto. Tem as mini porções. Riquinho, tô querendo ser chata, mas já sendo. Em que prato que eu vou comer a carne? Já tá prontinho ali, tá que eu já aqueci. Opa! Ah, com você é ligeiro. Olha lá, aqui só colocar um chantilly pra dar uma decorada. E já vai estar... ele já esquentou aqui, olha que chique. Nossa, como fica cheiroso. Você vai ver, todo mundo... Eu dei pra algumas pessoas experimentarem. Muito bom. E gostaram, Gostaram. Bom, vou ali... Vamos ver. Vai indo enquanto eu já tô levando a torta. Olha, eu vou colocar ali na mesa, que aí eu já provo essa delícia. Vou provar essa torta também. Eu vou tirar essa daqui, já que você disse que a gente vai provar essa. Pode tirar, ó. Vou tirar essa para poder ficar com espaço aí. Isso. Eu vou até ali e já volto, que assim eu não te apresso, tá bom? Tá bom. Até já. Até já. Oba, que delícia. Gente, receita fácil. Receitas, né? Fáceis e o mais gostoso. A gente está aprendendo a usar a panela de pressão de uma forma diferente. E aprendizado nunca é demais, né? Veja só, quantas foram as vezes que você já ouviu a gente falando aqui, eu, Renato, que você tem que cuidar da sua saúde bucal. É verdade. Em 5 anos foram muita coisa, né? E vamos entender mais alguma coisa, porque agora há pouco a gente estava falando, então, da importância da mastigação na saúde da gente. Mas por que ela é tão importante? Olha, a nossa digestão começa na nossa boca, com 2 atividades. Primeiro, a parte mecânica, que é a parte da mastigação. A gente tem que triturar bem os alimentos para que eles fiquem em pequenas partículas. Junto com a mastigação, então, acontece também o processo enzimático. A saliva começa a penetrar nesse alimento, para que quando chegue no nosso estômago, então, em pequenas partículas, o nosso estômago acrescente ali alguns ácidos, faça ali um movimento peristáltico, entregue então esse alimento na consistência ideal para o nosso intestino ali tirar os nutrientes dos alimentos. Os estudos comprovam que as pessoas que têm problemas odontológicos ou problemas de mastigação, até com uma dentadura, porque a dentadura tira 80% da capacidade de mastigação, essas pessoas ficam mais doentes, justamente porque não conseguem deixar esses alimentos em pequenas partículas e não conseguem retirar os nutrientes dos alimentos. Por isso, então, que a gente sempre fala que a nossa saúde começa pela boca e que a gente precisa ter uma boa condição de mastigação. Veja, hoje, para a gente substituir essa dentadura por dentes fixos, nós recomendamos o tratamento mais seguro que tem no mundo, que é o protocolo de Brennemark. Olha aqui, ó, com apenas 5 implantes na parte inferior e 6 na parte superior, nós já podemos, então, colocar todos os dentes de uma arcada. Nós podemos substituir facilmente, então, com esses implantes, todos os dentes. Olha, substituindo a sua dentadura com apenas 5 implantes e todos os dentes fixos, devolvendo a você 100% da sua capacidade de mastigação. Você volta a comer de tudo, vai então ter essa parte da trituração dos alimentos adequada, vai voltar a comer de tudo e ainda vai tirar os nutrientes desses alimentos que você vai estar fazendo uso. Bom, né? Aliado a isso, nós temos a parte estética que fica perfeita. Por quê? Porque nós vamos estudar o formato do seu rosto, a cor da sua pele, a cor da sua gengiva, para poder te entregar uma prótese muito natural que ninguém vai perceber que você está usando. E não percebe mesmo, porque eu já vi muita gente fez tratamento no nariz implante assim de pertinho, que se não fala que é uma prótese, a gente acha que é o dente da pessoa igualzinho a sempre. Ligue agora para esse implante 2174-4200, 2174-4200 e ligue já. Isso mesmo, eu te espero lá. Obrigada. Boa tarde. Vamos provar aquelas 2 receitas divinas. Daqui a pouco, vamos saber tudo sobre as novelas com Fifito. Ele que tá... Fica ele de um lado e a mama de outro, só no Twitter, no Facebook, na internet. Isso é um vício bom, né? Nossa, gente, é impressionante. Mas quando você vê, você fica o tempo inteiro. Filhos, são... Nossa senhora, tem que brigar pra sair. Quantos anos eles têm? O Kaique tá com 14 anos e a Kailane tem 9. Ah, ainda são jovenzinhos. Ah, mas já dá trabalho. Fica... Nossa, olha como tá macia. Você viu? Meninas, não precisa nem de faca. Só o garfo. Só o garfo. Que delícia. Olha isso, gente. Úmida, ó. Bem saborosa mesmo. Olha,
Nossa, é muito bom. E parece que foi feito daquela forma tradicional. Olha. E assim, usar uma boa carne, né, Kátia? Porque assim, às vezes você quer fazer o filé mignon é uma carne nobre. Mas às vezes você compra um filé, assim, também tem que tomar cuidado, né? Porque você sabe que hoje em dia, para você comprar gato por lebre é fácil. Compra uma carne bacana, escolhe bonitinho para você ter uma qualidade dessa. Às vezes tá muito barato. Desconfie. E a carne não é das melhores. A procedência Deixar da que depois carne, eu provo essa. Vou provar a torta agora, ó. Mas que me mandem correr, não dê tempo, né? Deixa eu ver. Deixa eu tirar a tacinha, senão ficar na frente de todo mundo. Quero ver como que fica. Ai, a gente montou agora. Você vê que essa é uma torta, eu não desci ela. Então, assim, vai levar pra geladeira, deixar lá pelo menos umas 6 horas. Aí o próprio recheio, a própria umidade já umedece. Mas se o pessoal em casa quiser molhar, pode molhar até com suco de uva, né? Mas na boa, acho que não precisa molhar, não. O recheio é bem cremoso, né? É demais. Olha. Dá uma olhadinha nessa massa antes, ó. Ah, que bonito. Olha, então, tá vendo como ela até tumba? De tão macia. Vou colocar esse tantão na boca, deixa eu ver. Bom, pegou a uva junto? Ah, então tá bom. Tem que pegar mas é divino. O creme bom. Ele é bem saboroso e ele não fica doce. Não, mas o engraçado é que aquele tantinho de nada de suco de uva já dá um sabor nesse. Ele dá um sabor levinho e aí a própria uva in natura ajuda também, né? Olha, a uva sozinha é muito boa, mas com esse creminho faz a diferença, até né? Até para rechear uma Carolina, uma bomba. Então, é isso mesmo, pode usar. É muito bom. Esse creme, você vê, os recheios que a gente vai dando da panela de pressão, eu trago, lógico, vamos fazer uma torta hoje, mas você pode variar e usar para outras coisas, né? Muito bom. Que bom. Você é ótima mesmo. Que bom, obrigada, parabéns. Kátia. E as apostilas? Olha, Kátia, trouxe as 3 juntinhas hoje, volume 1, não, aqui, desculpa, volume 1. Aí a gente tem a volume 2, né, que já tá cartaz aqui. E agora a volume 3, que é a novidade. Com quantas receitas? Que tem 100 receitas também, Kátia. 100 receitas. No total a gente tem quase 300 receitas aí. Isso, quase 300 receitas, super inéditas. Essa volume 3 tem algumas receitas que eu já dei aqui e as outras não tem nenhuma. Quer saber dos cursos também? Também tem muito curso, isso, né? Tem muito curso, só ligar lá e aí vão ficar sabendo dos cursos. Mas hoje a dedicação é nas apostilas, porque todo mundo estava falando e queria a volume 3, tá aí. E o telefone? Telefone 2917-2568. Para adquiri-las, né? Só ligar no número 2917-2568. Você falou muito rápido. 2917-2568. Tem que mandar um pedaço pro Ricó, porque ele tá bravo, porque eu falei que mandei para algumas pessoas experimentar e não para ele. Então a gente vai mandar um pedaço para você, Ricó. Olha, como ele não tá nem mandando eu parar, é sinal que ele já desmaiou. Então tá bom. Ele só fica quietinho, desmaiado. Então ele tá prestando atenção, né? Aí ele tá querendo um pedaço. Muito bom. Parabéns. Kátia, vamos dar um beijinho, né, pro Silvio, que fez ontem a transformação, falar que todo mundo gostou. Obrigada, lindo, viu? Parabéns. Pelo carinho. Divinérrimo. Obrigada, até semana que vem. Eu que agradeço.